E aí, gente, vamos tratar agora sobre a questão do branco. É possível dar o branco? É possível dar o branco. É possível que você, naquele momento, dê um branco. Inclusive, comigo deu, já aconteceu. Eu fui falar só, a gente vai ver aqui na frente que eu tive uma pergunta que foi sobre a criação judicial do direito, né? Que tem tudo a ver com ativismo judicial, essas coisas. E aí eu comecei a falar, e fui falar sobre neoconstitucionalismo, e fui falar sobre o marco teórico do neoconstitucionalismo. Quem disse que eu lembrei? Eu fiquei, o marco teórico do neoconstitucionalismo, que é de o branco. Só que a questão é o seguinte, dar o branco é muito normal, porque dar o branco, na minha percepção, e eu não sou psiquiatra, nem sou psicanalista, nem nada, mas na minha percepção é o quê? É quando você sabe daquele negócio, você sabe daquele assunto, mas por alguma questão de nervosismo, aquilo foge da sua cabeça, né? Por uma questão de nervosismo. Por algum motivo você ficou tenso ali, mas aqui está na sua cabeça. Então o que é que você faz? Você continua sua resposta. Como se o que você falou, você tipo meio que atropela, né? Eu falei o seguinte, eu tava falando, um dos marcos do neoconstitucionalismo, que é o marco teórico, que no momento não me recordo, mas com relação, aí pronto, comecei, lá na frente eu lembrei, Vossa Excelência, gostaria de complementar minha resposta, porque eu havia falado sobre o marco teórico do neoconstitucionalismo, e no momento não me recordei, no entanto, o marco, aí eu falei, o marco do neoconstitucionalismo, eu falei, beleza? A hermenêutica constitucional e tal, jurisdição constitucional, aí eu falei, é a jurisdição constitucional, Excelência. Ela falou, tudo bem, sem problema. Então assim, tenha a consciência de que branco é possível, né? É possível demais ter o branco. Por exemplo, eu esqueci outra coisa em direito civil, foi sobre um detalhe sobre a adoção, certo? Adoção de adultos. E aí, eu esqueci totalmente, e esqueci também de outra coisa, pra você ter noção aqui, né? Eu esqueci de um prazo, ele perguntou assim, existe um prazo para a presunção, aquela presunção pater est, né, do casamento, dos filhos nascidos dentro do casamento, né, na vigência do casamento. Existe uma presunção? Eu falei, existe. Ele falou, qual o prazo? Eu falei, no momento não me recordo do prazo. Não me deu um branco assim, porque eu não lembrei. Então eu falei, Excelência, no momento não me recordo, muito embora eu saiba que exista dentro do Código Civil prazos específicos, inclusive a mais de um prazo. E aí eu não lembrei, mas isso não quer dizer que você vai ficar pensando e calado. Atropele, sabe? Tente falar outras coisas. E aí eu não lembrei disso, mas comecei a falar sobre a natureza jurídica do casamento. Eu falei, para alguns o casamento é uma instituição, para outros é um contrato e tal. E ele esqueceu o que tinha perguntado. Então assim, é possível dar o branco? Só que você vai ter que saber se comportar diante do branco, certo? Você não pode ficar... você não vai lembrar. Enquanto você ficar pensando, você não vai lembrar. Parece que é uma coisa. Sabe quando você não está procurando, você perdeu seu celular, aí você fica procurando em todos os lugares, não acha, mas quando você para de procurar, quando você olha do lado, ele está embaixo do seu travesseiro. Então, tipo assim, é isso. O meu que o branco é isso. Você não vai conseguir lembrar. Mas, se você ficar insistindo, nunca vai lembrar. Atropele. Quando você atropelar, você vai... Opa, lembrei. Aí você vai e fala. Se não lembrar, meu amigo, não precisa voltar mais, certo? Mas aí você pergunta ao examinador se você pode complementar a sua resposta, porque você lembrou do que você estava falando anteriormente. Se ele falou sim, você vai lá e fala. Vamos lá. Perguntas fáceis, perguntas médias e perguntas difíceis. O examinador, ele pode lhe perguntar esses três tipos de pergunta. As fáceis, as médias e as difíceis, né? Eu acho que eu ainda tenho uma quarta opção, que aqui é impossível, a pergunta que ele faz para você realmente ser destabilizado, né? Então, tem a fácil, né? Tem a média, tem a difícil e tem a impossível, né? Um colega meu foi perguntado na prova oral do Maranhão sobre uma característica específica da Constituição do Império. Rapaz, um negócio desse não tem condição, né? Eu não tem como você lembrar, assim, ó. E ela queria uma coisa específica da Constituição Imperial. E ele não sabia, mas o que ele falou? Começou a falar sobre as constituições que o Brasil já teve. Imperial, da República. Ele falou sobre Getúlio Vargas, e falou sobre a Constituição Polaca 37. E ela, beleza, passou. Certo? Então, assim, uma questão dessa, ela não quer a resposta. Ela não quer. Ela sabe que você não sabe, né? Ela sabe que você não sabe. Então, o que é que ela quer? Ela quer ver sua postura diante de uma questão impossível, que você não vai saber a resposta. Certo? Porque tem gente que quando
é perguntado sobre algo assim, que não sabe, a pessoa trava. Então é o famoso travar, você não pode travar, certo? A gente tem que saber que na hora que você não souber, respire fundo e comece a falar coisas que estão assim interligados, né? Interligados. Então a Constituição, ele perguntou um detalhe específico sobre a Constituição do Império. Você não sabe o que é esse detalhe? Fala sobre quando foi a Constituição do Império, 1824, eu acho, né? Me corrija se eu estiver errado. E aí teve a de 1891, e aí teve depois de 34, e 37, e aí foi. E aí, tipo assim, ele vai tirar um 10? Não, ele não vai tirar um 10. Mas ele pode tirar um 7, um 8, tá entendendo? Por quê? Porque ela não quer a resposta inicial. Ela quer saber se você consegue sair daquela pergunta, ou se você foi tão desestabilizado que você não soube falar nada. Então é isso, pessoal. Tem perguntas fáceis e tem perguntas impossíveis. O que você vai fazer nas perguntas fáceis, nas perguntas médias e nas perguntas difíceis? Primeiro, você não pode transmitir para o seu examinador que você sabe a resposta e que você não sabe a resposta. Por exemplo, isso eu percebo muito. Quando eu estou treinando para prova oral com alguém, e aí eu já treinei inclusive com alunos do RDP, que inclusive já foi aprovado na prova oral, um aluno excelente, que a gente treinou junto, assim, e ele é excepcional, mas veio de baixo, já reprovou muitas vezes e conseguiu, graças a Deus, sua aprovação na prova oral do Maranhão, certo? Então, eu perguntei para ele, assim, uma coisa muito simples, assim, o que é, quais os princípios institucionais da Defensoria Pública? Tipo, pergunta simples mesmo, simples. E aí ele começou a falar e meio que esqueceu, certo? Só que, às vezes, você se preocupa tanto com coisa difícil que esquece de estudar as fáceis. Então, assim, você não pode ignorar as coisas fáceis, né? Você não pode ignorar as coisas fáceis, tem que saber do mais básico até um pouquinho mais complexo. Mas é aquele negócio, prova oral é feijão com arroz. Feijão com arroz em que sentido? No sentido do conhecimento. Você não precisa saber o que é a teoria da mancha purgada. Eu nunca estudei, nunca me interessei por essas loucuras, certo? Eu vejo muito o pessoal, Vitor, você sabe o que é a teoria da instrução de avestruz, não sei o quê. Eu digo, meu amigo, isso aí, isso cai em concurso de Ministério Público. Isso não cai. E outra, isso é feito para estabilizar o candidato. Uma pergunta dessa não tem sentido, cara, um negócio desse. Então, assim, eu não perco meu tempo estudando teorias malucas, né? Tem inclusive um livro do Kleber Masson, Teorias Malucas e tal, Teorias Loucas e tal. Eu faço questão de não ter, porque eu não quero aprender essas coisas, porque isso vai encher minha cabeça de coisa que eu sei que eu não vou usar nunca, certo? Se for um dia objeto de pergunta minha prova oral, eu digo que não me recordo e se não peço uma diretriz. É muito importante isso. Se você não souber de nada, por exemplo, uma teoria dessa, fale sobre a teoria da mancha purgada. Você nunca ouviu falar nisso, não tem nem como você arrodear. Como a gente diz aqui, como é que eu vou ficar arrodeando sobre um assunto que eu nem sei em que plano ele está? Eu não sei se é processo penal, eu não sei se é teoria da prova, eu não sei o que é isso. Eu vou falar sobre o quê? O cara me pergunta a teoria da mancha purgada, eu vou falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, tá entendendo? Então assim, quando você não souber de nada, ou eu não sei, não tem jeito, minha amiga, aí você vai pedir uma diretriz. Excelência, haveria uma possibilidade de você dar uma diretriz, porque eu não estou me situando aqui, alguma coisa nesse sentido. Ele vai lhe dizer, sim, candidato. Ele vai dizer não. Se ele não der uma diretriz, você pede um sinônimo. Não desista da pergunta. Você vai pedir um sinônimo. Excelência, haveria uma possibilidade de um sinônimo. Passa no programa do Luciano Huck, aplicação lá, frase, sinônimo. Pronto, é isso. Você vai pedir sinônimo, diretriz, vai pedir o que... Quando ele disser não tem. Aí você vai dizer, excelência, não me recordo do momento a respeito da presente teoria. Pronto. E aí, se ele quiser, ele vai lhe fazer outra pergunta, porque não é possível que ele só faça essa pergunta e você vai levar o barco, certo? Agora, um detalhe muito importante para a gente finalizar esse bloco. Não saiba que o examinador, como ele disse ali, saiba que você sabe da pergunta ou que você não sabe. Quando eu fiz uma pergunta fácil para esse meu colega, ele falou o seguinte, já começou, é preciso ressaltar... Quando eu fiz uma pergunta difícil, ele ficou assim, respirou, eu digo, essa daí ele não sabe. Por quê? Porque a primeira que ele sabia, ele respondeu rápido. E a segunda ele demorou. Então assim, quando ele demora é porque ele não sabe. Então, qual é o macete? Ele perguntou uma pergunta fácil, o que é a legítima defesa? Respirou. Excelência, a legítima defesa está prevista no artigo tanto do Código Penal e um instituto em que o agente age dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros constitucionais, para repelir uma injusta agressão. Então, assim, você não precisa
demorar 1 minuto para responder, mas também não precisa demorar, não precisa responder na lata, né? Espere, respire. Quando for uma pergunta que você não saiba nada, mesma coisa. Respirou fundo, é o tempo que você tem para pensar, né? Pensou um pouquinho, né? Fez um mapa na cabeça e começou, beleza? Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo vamos tratar sobre um detalhes importantes, como iniciar a resposta, certo? Até lá.